Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Aprender a Comer, sempre com a nossa nutricionista Mariana Chaves. Bem-vinda, Mariana, mais uma vez. Olá, Filipa. Hoje vamos falar aqui de uma realidade que muitos enfrentam no trabalho, e confesso que nós aqui na Rádio Observador somos assim, que é doces no trabalho. No escritório, pronto, na empresa, o que seja, não é? Que é uma desgraça. É muito engraçado isso, porque também simboliza o bom ambiente que se vive. É isso. Aqui no Observador, aqui é de louvar. Mas é verdade que não é só no Observador, em muitos escritórios aparecem os doces nas reuniões, ou quando alguém faz anos, quando alguém se vai despedir. É sempre um pretexto para trazer um bolinho, trazer qualquer coisa. É verdade. É assim, é um gesto de partilha e que eu acho que é importante se dizer isto, que é muito português, não é? Sim. De celebração. Só que depois tem outro ponto, que é uma tentação diária. E às vezes é quase injusto para quem faz um esforço por se controlar. Há muitas pessoas que têm o hábito de não ter nada em casa, exatamente já para não haver aquela tentação de ir lá. Até porque muitas vezes, às vezes dizem, bom, no escritório ou no trabalho eu tenho na máquina, mas aí implica eu ir lá, já é uma coisa um bocadinho, sim. Não é tão involuntária. Não é que seja moedinha, não é? Exato. Pronto. E aqui não, aqui passas na copa e está lá o bolo de bolacha, etc. Meu Deus, é verdade. Mas pronto, é aquele meio termo de... é tão bom, é um ambiente tão bom, mas pronto, é o que tu dizes, a tentação é muito grande. Eu acho que temos que ser, analisar a situação um bocadinho, não é friamente. 3 aniversários por semana, se calhar só comer uma fatia de um bolo. É uma das coisas que eu proponho se olharmos para isto objetivamente, se calhar, se numa semana de 5 dias houver um bolo, desses que cada um traz o que quiser. Portanto, cada um, essa pessoa selecionada, traz o que quiser. Claro. As outras 4 pessoas que vão querer trazer porque se querem despedir, porque a filha fez anos, etc, esses bolos serem transformados em algo mais saudável, que eu acho que devemos falar disso hoje. É isso mesmo. Olha, então Mariana, como é que podemos equilibrar aqui este entre o prazer e a saúde? Ou seja, quanto açúcar é que estamos realmente a consumir se comermos, pronto, um doce todos os dias no trabalho? Não convém fazer aqui um equilíbrio. Então vamos falar aqui em números. Imagina, se for um brigadeiro, cada unidade é 15 gramas de açúcar. Porque eu queria que as pessoas olhassem para isto enquanto açúcar e não tanto enquanto calorias. Okay. Porque isto são açúcares adicionados. Um pacote de açúcar tem 5 gramas, portanto, um brigadeiro tem 15 gramas em média. São 3 pacotes de açúcar. Se falarmos do bolo de bolacha, que recentemente vimos aqui, uma fatia pequena tem 25 gramas de açúcar. Pronto, já estamos a falar em 5 pacotes de açúcar. Depois, se formos para um folhado de creme, que é uma coisa típica portuguesa, não é? Recheados, já podemos estar a falar em 30 gramas de açúcar por dose. E, na verdade, a Organização Mundial de Saúde recomenda que para um adulto, o máximo de açúcar adicionado por dia deve ser de 25 gramas. Atenção! Máximo, isto não é recomenda que se consuma 25, não, é o máximo dos máximos. O máximo dos máximos não se ultrapassar, portanto, um brigadeiro é 60% desse valor, já aquele folhado que eu falei ultrapassa claramente. Portanto, o problema não é de comer o doce de forma ocasional, que venham esses 30 gramas de açúcar de forma ocasional, o problema é quando isto é diariamente, porque, na verdade, com o tempo, portanto, nós temos alguma dificuldade às vezes de medir as estratégias nutricionais, isto não deixa de ser uma, não é? Não é lá porque não é saudável, não é uma estratégia nutricional. Se a pessoa opta por comer todos os dias uma fatia, por mais pequena que seja, e se calhar ao fim de 4 a 8 semanas vai contribuir para aumentar o peso, mas não só aumentar o risco de diabetes tipo 2, aumentar o colesterol, agravar doenças autoimunes, doenças inflamatórias, entre outros pontos de problemas de saúde. Nem é uma questão só de aumento de peso, é tudo o resto que não vemos se calhar a olho nu, não é? É isso, porque na verdade o açúcar não deixa de subir no nosso sangue
e o impacto que isso tem. Claro. E aqui, por exemplo, a queimar estes brigadeiros e estes bolos de bolacha, como é que é a nível do exercício? O que é necessário fazer para compensar isto? Exatamente. Mariana? Olha, é engraçado falarmos nisso, de compensar as calorias com o exercício. Porque, claro que aquilo que nós gastamos deveríamos conseguir, aquilo que nós consumimos devíamos conseguir gastar para que haja, se não há um déficit calórico, pelo menos que haja uma manutenção calórica. Sim. Mas só deixar aqui um ponto, que é, como eu dizia há pouco, o pico de açúcar já lá está. Pois. Juntamente com o pico de insulina, que é uma coisa que falamos muito aqui quando se fala dos picos de açúcar no sangue. E também a inflamação. Portanto, claro que gerimos o peso, mas na verdade, metabolicamente, no nosso sangue estamos a desregular muita coisa no nosso corpo. Isso é importante, e o nosso apetite e a nossa vontade doce. Mas então, brigadeiros, vamos lá, 20 minutos de corrida. Ok. Bolo de bolacha, 40 minutos. O folhado já implica... Já é mais puxadinho. É 1 hora de bicicleta, sim, sim. Agora, é aqui pensar um bocadinho, que é, se calhar há dias até mais exigentes no trabalho, porque o esforço intelectual também queima, e andar aqui na redação de um lado para o outro também. Portanto, há dias mais exigentes que se calhar até pode fazer algum sentido, mas eu acho que, em termos gerais, temos que pensar assim, eu vou treinar hoje, não vou... Se eu vou propor a comer um bolo com açúcar, se calhar eu deveria mesmo ir treinar hoje. É o deal breaker, não é? Bem, ficamos do género, vai ter mesmo de ser. Exatamente. E olha, então aqui, Mariana, já que há muitos aniversários e há muitas despedidas e há sempre um pretexto, como nós já dissemos, em vez de estarmos a trazer um bolo assim cheio de calorias, tipo estes folhados de creme, há alguma alternativa mais saudável que possamos trazer aqui para o escritório? Sim, sim, um bocadinho nesta ideia que eu falava há pouco, não é? Dos 5 vezes por semana não, uma vez sim, nas outras 4 vamos tentar fazer um escalonamento possível de quem é que traz em que dia. É isso. Então, as opções aqui saudáveis, que eu vou trazer aqui alguns exemplos e até dar-me receitas, mas também acho que faz sentido nesta ideia de todos tentarem contribuir para a saúde de todos, que haja partidas de receitas saudáveis, ou seja, se dentro do grupo de trabalho há uns que realmente têm o hábito de cozinhar em casa, bolos com fruta, sem açúcares adicionados ou com alguma farinha integral, seria engraçado criar-se um grupo ou uns e-mails onde partilham estas receitas, claro, e as pessoas dividirem conhecimento, que também é uma forma de partilhar com os outros, não é? Portanto, olha, o primeiro que tudo, que as pessoas às vezes não se lembram, é maçã assada, ou pera assada, que a pera é uma fruta bastante mais doce que a maçã, e estamos agora na altura dela também, com especiarias, portanto, com canela, cardamomo e noz moscada. Isto faz todo o sentido. Claro que pomos um bocadinho de mel. E o pau de canela na maçã lá espetado no meio faz todo o sentido. Isto fica mesmo bom se, por exemplo, viesse ao lado de um gelado, certo? Então, calha bem. Mas então imagina, um pote de iogurte grego ligeiro, que é uma coisa que se encontra nos supermercados bem grande, congelado. Em que, quando se chega cá pela manhã, está congelado. Claro que alguém passado 2 horas vai ter que pôr outra vez no congelador, mas tenho a certeza que ele vai desaparecer, e a mistura não só é saudável, como sabe bem. Boa. Depois, bolas energéticas caseiras, em que é misturar na trituradora, literalmente, tâmaras ou ameixas secas ou alperces com cacau, com nozes, com coco ou com manteiga de frutos secos, e faço umas bolinhas, depois passa super fácil. Cacau à volta. Super fácil. Quem faz brigadeiros faz isto, não é? Portanto, não há desculpas. Outros exemplos, olha, o bolo de aveia e banana clássico, que é retirar o açúcar adicionado e pôr bananas maduras para adoçar, e ter a farinha de aveia, que sempre tem um bocadinho mais de fibra do que a farinha de trigo. Certo. Depois, um bolo de cenoura clássico, em que aquilo que nós temos que fazer é trocar metade da farinha por farinha integral e reduzir o açúcar para metade. Às vezes é necessário juntar não só a cenoura, como uma maçã picada, triturada, ou uma banana, para dar aqui um sabor um bocadinho mais doce, mas a canela é um sabor que o nosso cérebro associa a doce. Portanto, sempre que nós pusermos canela numa receita de um doce, é como se estivéssemos a sentir mais a sensação de doce. Isso é um bom truque. Muito bem. E por último, vou partilhar aqui um brownie de courgette, que é uma coisa que eu partilho muito em consultas. Courgette no brownie. Exatamente. Vamos lá ver como é que isto funciona. Mas não sabe a courgette? Nada, zero. E agora estou curiosa. O que a courgette lá faz é ficar mais úmido. Melhor ainda? Melhor ainda. Portanto, estamos a falar de uma receita que eu adaptei de uma rapariga que eu gosto muito, que tem um blog que se chama Made by Choices. Ela tem lá o seu brownie de chocolate e courgette, que é vegan, e eu fiz só uma pequena alteração aqui com os ovos, mas vale a pena visitar o site dela. Então, os ingredientes secos é farinha de aveia, cacau, açúcar de coco, que é opcional, fermento e bicarbonato.
Nos úmidos, temos 200 gramas de courgette, que vamos fazer o quê? Ralar a courgette, juntar um bocadinho de manteiga de amêndoa e uma quantidade pequenina, que é 60 ml de bebida vegetal. A isto vamos ter que juntar os ovos, e eu gosto sempre de bater as claras em castelo, pronto, e juntar as gemas nos ingredientes úmidos. As claras é sempre a última coisa que se envolve. Portanto, temos os secos, temos os úmidos, juntamos os úmidos aos secos e no final as claras. Pronto, e vai ao forno a 180 graus e cortamos aos quadradinhos para congelar, que é uma coisa ótima. E também queria deixar aqui uma ideia de um crumble de maçã e pera, cá está, em que nós podemos fazer duas coisas para baixar o conteúdo calórico disto, que é, uma, não só quando vamos pôr a maçã, ou a maçã e a pera, ou só a pera, cada um decide, juntar chuchu aos quadradinhos. Chuchu? Não tem sabor. Pronto, vamos confiar que não sabe o chuchu. E depois, segunda alternativa, não querem pôr o chuchu, muito bem, então fazem um puré de abóbora, ou seja, abóbora menina, descascada, sem grainhas, coze-se, faz puré. Certo. E junta-se isso na base do tabuleiro, depois é que pomos os quadrados da fruta e a seguir é que pomos o nosso crumble por cima, que será feito como? Uma chávena de flocos de aveia, 2 colheres de sopa de sementes de linhaça ou de farinha de amêndoa, 2 colheres de sopa de frutos secos picadinhos, os que vocês quiserem, nozes, avelãs, amêndoas, 2 colheres de sopa de azeite e 1 colher de sopa de mel. Mistura-se tudo. O que não falta aqui é opções mais saudáveis. Não falta, exatamente. Portanto, não há desculpa de, não sei, é mais fácil fazer isto, porque já se fica aquelas bolas energéticas, então, são super fáceis, não é? Super fáceis. Portanto, não há mesmo desculpa. Mariana, aqui mesmo a fechar, quem não quiser preparar nada. Olha, também há alternativas. Alternativas, mas eu vou pôr aqui alternativas que não comida, porque se formos comprar coisas já feitas, saudáveis, para toda a gente vai sair muito dispendioso. Portanto, aquilo que eu vou propor é, ok, não querem trazer nada, uma coisa gira, trazer um livro de dedicatórios, um bloco, onde cada um vai escrever uma dedicatória. Ótimo. Ou então, fazer uma atividade conjunta, propor, fazer um convite para todos, durante 10 minutos na hora do almoço ou do lanche, fazerem uma caminhada, uma meditação, cantarem uma música, alguma coisa divertida, que também é uma forma de partilha. Não envolva comida. Pronto. Exato. Que dê também para conviver e para fazer, assinalar o marco. Exatamente. Que é o que é importante. Muito bem, Mariana, a fechar, a relembrar sempre para quem nos ouve na aplicação do Spotify, atenção, só funciona mesmo no Spotify, a Mariana vai então deixar aqui uma pergunta que gostava que respondessem. Força, Mariana. Então, quantos doces por semana no escritório deveríamos ter? Esta aqui nem sei se eu conseguia responder. 3 ou 5? Esta é fácil. Pois cheira-me que é mas pronto, vamos deixar que os nossos ouvintes passem pelo Spotify e respondam então a esta pergunta. Mariana, nós ficamos por aqui. Muito obrigada por mais um Aprender a Comer e voltamos para a semana. Até lá. Até lá, obrigada. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.